superficial vezes a área, a densidade de uma coisa supostamente constante. Tá certo? Então, se o material for medido em peso, peso é área vezes a densidade superficial. Entendeu? Se for, por exemplo, se você vai fazer uma cerca e vai usar arame para fazer essa cerca, aí você mede o arame em comprimento. Se medir em peso, o peso é a densidade linear de peso vezes o comprimento. Então, como a diferença entre um e outro é uma multiplicação por uma constante, vá na área ou no comprimento, se for o caso, minimizando a área, minimizou o peso, minimizou o custo. Certo? Então, vamos minimizar aqui a superfície da lata com a seguinte restrição. O volume é um volume específico V. Entendido? Entendido? E aí é um problema de minimização. Você não vai atrás da lata a lata mais cara, vai? Você vai atrás da lata mais barata. Que é a lata que tem área, tá, superficial mínima. Tá certo? Então, você tem solução. Vamos lá. Então, observe, ó, tá? Então, você tem a lata, formato do cilindro, é assim. Deixa eu ir dessa aí. Então, tá aqui. Tem uma base, que é um disco, né, superior, e tem uma base, que é um disco, uma base que é inferior. E as dimensões são o quê? São o raio, que é o raio da base, tá? Que é o raio da base, e a altura. Essa é a dimensão. Então, a altura aqui. Tá? Então, sendo R o raio de cada base, que é o mesmo raio, né? De cada base, ela está o cilindro circular reto. Lata é sempre cilindro circular reto. Sendo R o raio de cada base, H a altura, e S a área, tá? Ah, pegou agora. A área da superfície da lata tem quem é a área da superfície da lata em função do raio e da altura dessa lata. Quem é? É a área da base vezes 2, que a base é um cilindro, a área é πr2. Mas são duas bases idênticas, né, congruentes. Então, é 2πr2 mais... E qual é a área da lateral? 2πrh. Por quê? Porque se você abrir essa lá, tirar as tampas, né? Tira as tampas e abre, planifica essa lata ao longo de uma altura, você obtém um retângulo e desenhando assim, ele tem a altura H e a base quem é? É o comprimento da circunferência da base, que é 2πr. Então, aqui fica o quê, hein?
2πrh. Mas isso não é para qualquer R e qualquer H, não. Tem uma restrição. Onde, melhor dizendo, com uma restrição. Qual é a restrição? O volume é um volume prefixado. Um volume fixo. Que é quanto? V. Mas que é um volume da caixa. Da caixa não, da lata. É a área da base vezes H. E aí, RH estão amarrados por esta fórmula. PR2 vezes H é V. Daí sai o quê? Daí sai a altura em função do raio. Quanto é a altura em função do raio? A altura é V sobre PR2. A altura é V sobre PR2. Me corrija se eu estiver errado, se eu errar. Tá certo? A altura é V de PR2. E, deste modo, melhor dizendo, e assim, eu tenho agora a área da superfície da lata só em função de R. Como 2πr2, 2πr2 mais 2πr vezes H, que é quanto? V sobre πr2, que é igual a quê? A 2πr2 mais o quê? Cancela o π com π, um R com R, então fica o quê? 2V sobre R. Tá? Aí sim, aí agora veio o intervalo, o conjunto, aonde eu vou achar o mínimo da função volume. Onde R varia em que conjunto? O R pode ser zero? O raio pode... Não, olha a fórmula aqui, ó. Volume, ninguém dá volume zero. O R não pode ser zero. Ó, tá? O R não pode ser zero. Então o R tem que ser um número positivo. E o R pode ser qualquer número positivo. É só você olhar para cá e observar que quando o R aumenta, o H diminui, mas nunca é zero, porque se o R é positivo, o H nunca é zero. O H, isso diz o seguinte, esta fórmula diz o quê? Que a altura é inversamente proporcional ao quadrado do raio. A altura é inversamente proporcional ao quadrado do raio, porque é uma constante sobre o quadrado do raio. Tá certo? Tá? Então eu vou achar o mínimo desta função num intervalo que é aberto. Aí eu testo a derivada primeiro. Bem, vamos lá. S é diferenciável. Claro que ela é diferenciável. Função racional é diferenciável em todo R asterisco, em particular é diferenciável em 0 mais infinito. E quem é a derivada de S em R? Quem é? É quanto? Em relação a R, dá 4πr, tá? 4πr, né? Entendido aí? Dá 4πr menos o quê? 2V sobre o quê? R ao quadrado. Que eu posso escrever assim, ó. Que eu posso escrever assim. Vou escrever como sendo 4πr3, né? 4πr3
R ao cubo menos 2V sobre o quê? Sobre R2. Ainda posso colocar o 2 em evidência. É 2 vezes quem? Lá. 2π E ao quadrado menos V sobre 2. Isso é qualquer que seja. Que sobre 2? Sobre R ao quadrado. Perdão. E isso vale qualquer que seja o R positivo. Então é só estudar o sinal da derivada primeira da função S em relação ao raio. Vamos lá. Lá está perto. Então vamos. Agora, deixa eu apagar. Vamos lá. Lá. Então, ó. Tá faltando uma coisa aqui. O que é que tá errado aqui? O que é? 2πr3. Tá certo? 2πr3. Já tá R2, R3. E nada de R2. R2 é embaixo. Então, eu tenho que estudar o sinal de quê? 2πr3 menos V. Em qual intervalo? No intervalo 0 aberto mais infinito. Isso tem raiz. Tem raiz, porque, vamos ver, onde é que 2πr3 menos V igual a 0? Se somente se, 2πr3 é igual a V, que é se somente se, R3 é igual a V sobre 2π, que é se somente se, R é igual a quê? Raiz cúbica de V sobre 2π. Então eu tenho aqui raiz cúbica de V sobre 2π e como essa função é estritamente crescente em toda a reta, ela aqui sendo 0, aquela é negativa, aquela é positiva. Veja bem, ó, essa função é estritamente crescente no intervalo fechado, raiz cúbica de V sobre 2π mais infinito, e é estritamente decrescente de 0 a raiz cúbica de V sobre 2π. Então, como tem uma interseção e é uma função contínua, então ela é estritamente crescente na reta toda, tá? Por isso aí. E o que sobra é o R2 no denominador, que é simples. R2 no denominador 0, não inclui. Isso é sempre o quê? Positivo. Tá? Então, combinando tudo, dá a derivada de... A derivada de S' de F, o que morreu, né? Raiz cúbica de V sobre 2π. Tá? Vamos pagar isso aqui. Como é que fica a derivada? Portanto, raiz cúbica de V sobre 2π é o quê? É ponto de mínimo da função S no intervalo 0 aberto mais infinito. Teste da derivada primeira. Nesse intervalo, do 0, tirando o 0, até raiz cúbica de V sobre 2π, incluindo esse valor, a função é estritamente decrescente. E desse valor em diante, a função é estritamente
crescente. Então, vou logo botar, tá? Isso que eu falei, já é o como, né? Daí, como o que eu falei, raiz cúbica de V sobre 2π é o quê, hein? É o ponto de mínimo de quem? Da função S no intervalo 0 aberto mais infinito. Então eu tenho um raio que dá o volume não, a área superficial, né? Tá? A área da superfície, tá? A área superficial. Então, assim, vírgula, a lata mais econômica, a lata de custo mínimo, tem dimensões, quais são as dimensões? R, qual é o raio, qual é? Raiz cúbica de quê? De V sobre 2π. E a altura? Qual é a altura, hein? Vou fazer a altura aqui. Quem é a altura? A altura é, eu sei, ó. A altura é, tá aqui, já está a forma. É V sobre πr ao quadrado. É V sobre... Olha o que é interessante aqui, ó. É V sobre πr ao quadrado. Isso aqui dá V sobre π vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado é raiz cúbica de V ao quadrado sobre 4π2. Porque é o raio ao quadrado. Quanto é o raio ao quadrado? Raiz cúbica do quadrado de V sobre 4π2. Tá certo? Entendido? Que eu posso escrever isso assim, ó. Eu posso escrever em cima raiz cúbica de V à terceira, certo? E embaixo eu entro com π aqui, fica π à terceira, certo? Então fica raiz cúbica, π à terceira por π2 dá π, vezes V sobre 4. Π vezes V ao quadrado sobre 4. Tá. E eu posso escrever, então, tudo na mesma raiz cúbica, como sendo raiz cúbica de V3 sobre V2, dá V no denominador. Esse 4 que está no denominador acima, passo a se multiplicando, 4V sobre π. Mas ainda posso fazer o seguinte, então H é raiz cúbica de quê? De 4V sobre π. Agora observe o seguinte, se você trabalhar mais um pouquinho, isso aqui é raiz cúbica de 4V é 8V sobre 2π, não é? Quem é a raiz cúbica de 8? 2. Então fica 2 vezes raiz cúbica de V sobre 2π. Mas a raiz cúbica de V sobre 2π é o raio. Então isso aqui é 2 vezes o raio. Professor, esse 4 vai ficar ligado ao π, Hã? Esse 4 vai ficar V ao cubo sobre V ao quadrado sobre 4. Não, mas repare o seguinte, o π, ó, no V, não é V ao cubo? Aí esse π que foi para dentro, não é π à terceira? Π à terceira sobre π ao quadrado. Se o 4 está ali, raiz cúbica de 4 vezes π, sei. ficaria embaixo. Está aqui embaixo o 4.
Mas quando eu faço a divisão, vai ficar V3 dividido por πv ao quadrado sobre 4. É V3 vezes o inverso disso. Então, o 4 vai multiplicar o V. 4 vezes V ao cubo sobre... Vai ficar V ao cubo, ó, vezes 4 sobre πv2. Tá? Aí dá isso aqui. Mas o 4 é 8 sobre 2. Aí esse 8 sai fora da raiz cúbica como 2. Aí fica a raiz cúbica de V sobre 2π, que é o dobro do raio. Então, a caixa, diga. Eu não peguei a parte do raio ao quadrado, se eu Fiz, tá aqui, ó. Raio ao quadrado. O quadrado da raiz cúbica é o cubo do quadrado. Eu já estou usando direto. Tá? Estou usando que o quadrado... Você tem raiz cúbica de x. Quem é isso ao quadrado? Propriedade da raiz. É raiz cúbica do quadrado de x. Eu já botei logo aqui, pronto. Então tá aí. E aí eu vou parar, porque a tosse está piorando. E de tanto beber água, eu, né? Então o negócio está complicado aqui. Pronto, tá? Pronto.